as 7 igrejas da Ásia e a Semana Profética de Deus. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua, você que já vem nos acompanhando nesses gráficos proféticos, nessa série que o Senhor tem nos direcionado. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo, deixe seu like, ative o sino, se inscreva, compartilhe o link, porque você vai ser extremamente edificado com um vídeo aqui e com um gráfico totalmente inédito e tremendo para a sua vida, para você entender, sincronizar mais os dias de hoje. Nós temos aqui as 7 igrejas, à disposição das 7 igrejas. Não temos muito versos bíblicos, mas você pode comparar, não é? Ali, Apocalipse capítulo 1, verso 11, e capítulo 2 e 3 vai falar com riqueza de detalhes sobre essas 7 igrejas. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Coloquei alguns pequenos ícones aqui que vão ajudar você a identificar o caráter e o perfil dessas igrejas, não é? Vamos começando assim, sincronizando essas 7 igrejas cronologicamente, não é? Na Semana Profética de Deus. Então, se a igreja é neotestamentária, não é? Podemos dizer que a igreja existiu de maneira a proto-igreja existiu ali, um ensaio da igreja, um protótipo, um arquétipo da igreja no Antigo Testamento. Mas a igreja é inaugurada com o Senhor Jesus, então ela é neotestamentária. Se ela é neotestamentária, então os 4.000 anos antes de Cristo, aqui na ponta, tá vendo? Você sabe que essa narrativa das 7 igrejas vai acontecer nos 2 últimos 1.000 anos e no último ano, que significa o último dia da semana profética de Deus, no qual nós já estamos vivenciando esse tempo. Então, nós separamos aqui, dentro do perfil cronológico das 7 igrejas, essa chave maior aqui, últimos dias, os 2 últimos 1.000 anos, inaugurado com a vinda de Cristo, concluindo mais ou menos ali no meio do século passado, a partir do levante da ONU, a União Europeia, que significa os 10 dedos dos pés da estátua profética de Daniel. Ali fecha mais ou menos o ciclo dos últimos dias, do dia 5 e do dia 6 da Semana Profética de Deus. Então nós não estamos mais nos últimos dias, nós estamos no fim dos tempos, no último dia da Semana Profética de Deus. Esse é o tempo que nós nos encaixamos. Alguns seguidores do canal fizeram bons comentários falando que nós não devemos seguir essa agenda de 2022, que é o calendário gregoriano. Sim, concordo, mas nós estamos escolhendo seguir aqui não pela o cronograma, não é o calendário dessa agenda, e sim pelos eventos. Os eventos são mais precisos. As trombetas, não é? A exemplo aí de World Trade Center, a exemplo dessa pandemia, são trombetas que indicam, que apontam não para os últimos dias, e sim para o fim dos tempos. Dito isso, nós vamos agora, a partir de Cristo, procurar interpretar as 2 maneiras de entendermos o acontecimento, a manifestação dessas 7 igrejas da Ásia de maneira cronológica e de maneira profética. Vamos expor aqui de maneira cronológica e depois vamos expor de maneira profética. Então, já para começar, se é profético, então é cíclico. Se é cíclico, não fica preso só na cronologia humana, mas vai além do Cronos e perpassa o Kairos, o tempo, a plenitude de Deus. Então, vamos começar vendo aqui o significado, né? A etimologia, o conceito de cada palavra, do nome de cada igreja. Então, você tem um asterisco aqui, onde você vê esse asterisco azul, você pode conferir nessa legenda aqui ao canto, certo? Que nós fizemos aqui para otimizar o espaço. Então, Éfeso significa desejável. Esmirna significa perfume de mirra ou adoração. Pérgamo significa pergaminho. Tiatira significa sacrifício contínuo. Sardes significa aqueles que escapam. Filadélfia significa amor fraterno. E Laodiceia, governo do povo, certo? Esses são o significado, o conceito dos nomes, das palavras da igreja. Porém, não apenas nós trazemos nesse gráfico o significado do nome das igrejas, mas nós trazemos aqui também o perfil das igrejas, seu perfil, suas características. Trazemos aqui
alguns adjetivos que elas recebem nas cartas que o Senhor Jesus escreveu e ditou para que o anjo entregasse para que João escrevesse, certo? Então vamos lá. Éfeso, que significa desejável, ela é marcada, essa igreja é marcada pela exortação. Geralmente o Senhor Jesus dá um diagnóstico e um remédio da igreja, depois ele dá um elogio, uma exortação e promessa. Esse é o escopo, a ordem de cada carta. Então nós temos aqui, olha, perda do primeiro amor, não é? Perda do primeiro amor. O que foi que aconteceu nessa época a nível cronológico, né? Todas essas igrejas já aconteceram cronologicamente e elas acontecem profeticamente. Então, Éfeso, a igreja de Éfeso, ela é marcada porque ela perdeu o primeiro amor. O que foi que causou a perda do primeiro amor? A igreja de Éfeso, ela vivencia um período do primeiro centenário apostólico, digamos assim, de Jesus, que inaugurou a igreja, até os primeiros 100 anos, os apóstolos morreram. O último que morreu foi João, não é? O apóstolo João, é ele que escreve o Apocalipse também, e ele vai escrever essa carta dizendo que o que essa igreja tem de bom que ela confrontava os falsos apóstolos, ou seja, já existiam falsos apóstolos, uma falsa doutrina se levantando ali, a doutrina dos nicolaítas. Então, ao passo que os apóstolos verdadeiros morreram, começou a se levantar uma era patrística, que eram homens bons e tudo, mas não tinham tanta autoridade. Em contrapartida, se levantaram falsos apóstolos, né? Que estavam querendo perverter a essência do primeiro amor. E nisso, Éfeso foi exortada para que se arrependesse, lembrasse onde tinha caído, né? Então essa época, ela está bem alinhada com a cronologia. Os apóstolos morrem, se levanta a época patrística, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, essa época mais ou menos, um pouco antes, não é? E depois nós vemos os filhos dos apóstolos, filhos espirituais, Policarpo de Esmirna, foram grandes mártires, mas não vivenciaram o poder da essência do primeiro amor que os apóstolos passaram, junto, concomitante com o sobrenatural apostólico, aquela autoridade apostólica. Então Éfeso historicamente sofreu isso. Então depois vem a era de Esmirna, não é? Éfeso, o primeiro amor, perdeu, aqui o ícone é o coração rachado. A Esmirna, ela é representada pelo peixe, porque nessa época a igreja era mais identificava pelo ictus, né? É um anagrama, né? Do nome de Jesus, o ictus. Então, onde tinha esse peixe marcado nos umbrais das portas, eram cristãos. Se colocasse a cruz, os romanos iam identificar. Então, Esmirna significa perfume de mirra, porque a mirra tem que ser esmagada para exalar o perfume. E foi a marca, o tempo, a era da igreja perseguida, não é? E os imperadores de Roma se levantaram e maltrataram essa igreja. Então, 10 dias aqui, esses 10 dias que falam, na verdade é uma analogia a 10 imperadores, né? Diocleciano, Domiciano, tantos imperadores que maltrataram, que perseguiram a igreja, aí desde o final do primeiro centenário depois de Cristo até 300, nós vimos muitos imperadores que se levantaram e maltrataram a igreja. Então Esmirna é uma igreja sem reprimenda, é uma igreja santa e é uma igreja marcada pelo martírio, é uma igreja perseguida, não é? E fala sobre a coroa da vida, sobre ela guardar a coroa da vida, e esses 10 dias são 10 imperadores, que são falados como 10 dias profeticamente. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, não é? Pérgamo, de Pergaminho. Era uma igreja que estava ali localizada nessa cidade, que tinha bibliotecas, que tinha muita informação, e essa igreja era marcada com essa expressão, porque foi exatamente o período que se levantou Constantino. Constantino foi um imperador diplomático, estratégico, um imperador perigoso, né? Os outros imperadores eram brutais, eram mais parecidos com o faraó do Egito. Já Constantino era mais político, parecido com Nabucodonosor. Ele acoplava, ele misturava as religiões. Então Constantino tem uma narrativa que ele se converte e ele começa a trazer proteção, entre aspas, para
a igreja para o cristianismo, a igreja que já vinha crescendo, continua crescendo, mas de maneira inchada, né? Com a inserção exatamente de arte na base errada, arquitetura, escultura, as pessoas perderam mais a essência do fluir de Deus, da presença, e ficaram focados nos santos, nas imagens. Então a igreja começa a se misturar aqui com Constantino. Constantino faz uma grande manobra com suas leis, com seus decretos, por isso o pergaminho aqui. E Pérgamo também, o Senhor Jesus acusa, denunciando que ali é o lugar do trono de Satanás, não é? Então, historicamente, já se cumpriu em Constantino. Constantino, muitas historiadores ensinaram Constantino como um homem que ajudou o cristianismo, que abençoou o cristianismo. Na verdade, ele misturou o cristianismo com o mitraísmo, com o paganismo de Roma, não é? Então, a igreja começou a se misturar. Pérgamo marca a perda da essência da igreja, né? Ela se mistura, a igreja é misturada. Aí nós avançamos para Tiatira, né? Que Tiatira significa sacrifício contínuo, não é? É o princípio ali, o levante e a consolidação da igreja católica apostólica romana. Católico significa universal, apostólico de apóstolo, mais romano. Então, consolida-se o que começou em Pérgamo, a mistura, a idolatria vem forte daquelas culturas misturadas do mitraísmo, dos santos, e o Senhor Jesus vai denunciar nessa carta, né, e sobre o trono de Jezabel, né, que ele abomina Jezabel, que Tiatira, ele vai dizer que porque ele abomina que Tiatira suporta Jezabel, Tiatira vai ficar doente, enferma em cima de uma cama. É a representação da Igreja Católica. Por isso que eu coloquei o símbolo aqui do Vaticano, não é? As duas chaves cruzadas do Papa, não é? Do papado. Então, com o levante da Igreja Católica, então foi aturado o trono, não é, de Jezabel. Foi praticado de maneira exacerbada a prostituição cultural, ou seja, a idolatria. É a marcada pela igreja idólatra consolidada, que é Tiatira. E quem representa Jezabel? Eu já fiz vários vídeos falando sobre Jezabel, não é? Em outras configurações. Jezabel é Semíramis, Jezabel é Diana dos Efésios, Jezabel é representada pela Estátua da Liberdade, Jezabel é Está, Astarate, Inanna, Aster. Então, todas aquelas imagens de escultura do empoderamento feminino, desde a época da antiguidade, a figura de Lilith. Jezabel é a esposa de Acabe, que domina Acabe, que foi rei de Israel, que foi confrontada e foi vencida pela autoridade profética de Elias, não é? Marcada pela lascívia, pela sensualidade. Então, é representada aqui também pela idolatria a todas as figuras femininas da Igreja Católica. Todas essas Nossas Senhoras aí. Então, é representado pela Jezabel, a rainha do céu, como a palavra do Senhor fala. Então, aqui em Tiatira, diz que o sacrifício, ela significa sacrifício contínuo, porque ela fica doente em cima de uma cama. Existem pessoas que serão salvas na Igreja Católica? Sim, eu creio. Mas a Igreja Católica é essa Tiatira, doente em cima de uma cama, enferma, mantém um sacrifício contínuo de aparência, se subdividiu em ordem, beneditinos e franciscanos, marianos, mas é uma igreja quebrada, é uma igreja ferida com a idolatria, não é? Isso aconteceu nesse período, a partir de 400, aí depois de Cristo, foi se consolidando, e depois nós vamos ver que chega a era de Sardes, por causa dessa mistura da igreja, com arte, com idolatria e tudo, arte na base errada, é claro, então vem Sardes, que é a igreja indiferente, a igreja enfraquece, só pequenos grupos que são ali como remanescentes, huguenotes, valdenses, nestorianos, e mais para frente, bem mais para frente, os morávios que marcaram a história, mas a igreja se tornou indiferente, não é uma igreja sem vigilância. Jesus vai exortar nessa carta que seja vigilante. Você tem nome de que vive, mas você está morto, porque Sardes significa aqueles que escapam, mas na verdade Jesus exorta, você tem nome de que vive, que escapa, mas você está morta. Não é porque é uma igreja que não vigia, uma igreja sem doutrina, uma igreja que é aberta a todas as influências ruins. E o Senhor condena as obras indignas. Não é? A igreja de Sardes é marcada pela indiferença. Não é? E aí nós vamos avançar e encontrar aqui a igreja de Filadélfia.
Filadélfia significa amor fraterno, uma igreja na base correta, que tem um perfil de uma igreja fraca, mas o Senhor fortalece, que tem as portas abertas diante do Senhor, que é uma igreja que vai prevalecer, porque ela é a igreja que guarda a palavra, e como ela guarda a palavra, ela é guardada da provação. Né? Então, o Senhor disse, como ela guardou a palavra, amou a palavra com amor fraterno, então ela vai ser também guardada da provação. Não é? Vai passar por tempo de provação, que eu não acredito que é necessariamente a tribulação, mas provações que a igreja passou na época e passará, mas ela será guardada. É uma igreja remanescente que o Senhor vai proteger, porque guardou a palavra, então será guardada pelo Senhor, que é a própria palavra. Não é? Então é marcado por esse perfil aqui, ó, os tempos de refrigério profetizado em Atos. A palavra do Senhor fala de perseguição, mas que também a igreja iria viver tempo de refrigério. O que são os tempos de refrigério? Eras de grandes missões, missionários enviados, avivamentos que aconteceram, não é? Um tempo em que a igreja se expandiu com graça, que a igreja influenciou positivamente a sociedade. São chamados tempos de refrigério. É uma igreja linear. Essa igreja nunca deixou de existir, mesmo acontecendo todos esses eventos na história. É a igreja de Filadélfia. Ela é linear. Ela é guardada pelo Senhor, tem uma escuderia do Senhor, porque ela guardou a palavra, diz lá na sua carta. Por último, ou por penúltimo, a igreja de Laodiceia significa governo do povo. Então já está dizendo, é uma igreja política, é uma igreja vaidosa, é a igreja do politicamente correto, uma igreja que se diz que é rica, ela é híbrida, não é uma igreja misturada. O Senhor diz, você não é fria nem crente, você é morna. É uma água morna misturada com água, é uma água fria misturada com água quente que dá um híbrido, não é? É uma igreja misturada, é uma igreja que deu lugar para Mamon, que o trono de Mamon fica à vontade, né? É a igreja dos andrevaladismos, a igreja do cultismo, a igreja que pensa em números, por isso que eu coloquei uma cifra aqui, mas o Senhor condena, o Senhor diz que você é miserável, pobre, cega e nua, você precisa do meu colírio, então você precisa ser provada pelo meu ouro, não é? E essa igreja que foi a última igreja que se configurou. A igreja hoje, entre aspas, nunca foi tão rica. O meio evangélico, junto com a igreja católica, ela nunca foi tão rica como nesses tempos. É uma igreja opulenta, é uma igreja cheia de tecnologia, é uma igreja cheia de muitos recursos, mas vazia da presença de Deus. É claro que eu estou falando igreja entre aspas, porque a igreja gloriosa, ela é como Filadélfia, ela é linear. Não é? E por último, nós estamos vivendo o nosso tempo aqui. O que nós esperamos, a igreja de hoje? Que tudo isso está acontecendo nesses dias. Não é? Todas essas dispensações, como eu falei, a igreja profética, ela é cíclica. Tudo isso acontece nesses dias. E o que é que nós precisamos? O último avivamento, para que o Senhor restaure a sua igreja e todas essas promessas fiquem firmes em nossas vidas, como o Senhor fala sobre Filadélfia, fará de Filadélfia uma coluna no santuário de Deus. Eu quero encerrar o vídeo para ele não ficar muito longo, lendo aqui Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, para que lhes dê o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Que o Senhor vos abençoe. Shalom.